Oi gente, eu sou Pastiche Digressivo, finalmente tomei coragem para fazer o canal. E é engraçado porque o tema que me fez, a fagulha, que me fez realmente vir é que a produção brasileira tá nos trazendo Tremembé e Poderosas de Cerrado. Daí falar um pouquinho sobre. E assim, o principal de Tremembé, eu vou dar a dica do canal do Beto Ribeiro, que eu sou totalmente viciada, e ele destrincha bem. E antes de ter ele falando sobre a produção, ele recebe muito Ulisses Campos, que é quem escreveu os livros que deram origem, né? Se não me engano, o da Suzane e o da Elise. E ele fala muito sobre, antes de começar, daí com a série, eu não me surpreendi com os crimes, ou porque eles tiveram muita repercussão, e mesmo sendo relativamente nova, eu lembro, porque é muito chocante, né? Os três, né, mais brutais, né, que o da Elise, o da Suzane e o da Jatobá, né, dos Nardoni. Daí tem as personagens satélite, né, e é engraçado porque nas entrevistas para lançar a série, o Ulisses fala que vai ter uma personagem que vai ser uma espécie de alguém que o público vai poder se afeiçoar e depois ficar chocado com o crime. E realmente é um dos mais chocantes. Vai ter um spoiler agora, mas aí é só passar um pouquinho, que é o tal da Poliana, acho que é Luciana, o nome dela na vida real, não lembro. Mas é alguém que acho que tem alguma interação com a Suzane quando ela chega, e depois o irmão dela que vai vir a ser namorado dela, porque ela não tem para onde ir, e ela começa a namorar esse cara para ter para onde ir. Esse cara é pastor, ela tenta ser pastora, isso não trata muito na série, mas é uma loucura, né? E é muito bom, é aquilo, não dá para saber o quanto disso é real, porque eu não tinha uma câmera lá no momento, mas o momento que ela fala, ai, amém, tipo assim, é muito camaleoa, né? Mesmo que não tenha sido exatamente assim, essa coisa louca, né, de religião nova, neopentecostal, eu acho, essa coisa de quem tá mais num extremo, eles acham válido puxar para o outro, e dependendo do caso pode até ser louvável, né, mas nesses não é. E daí a questão dessa mulher é que ela tinha duas irmãs e ela filma o marido, o namorado e o outro cara, que ela tinha um trisal. Eu tô pensando aqui se eu falo justamente sobre o crime mais brutal. Vou deixar aqui embaixo procurar algum do canal do Beto Ribeiro que ele fale sobre isso. Mas voltando, não me surpreendi com os crimes, porque eu já tinha visto a exaustão em entrevista com Ulisses, em outros canais até, mas principalmente com o Beto Ribeiro, porque aí o nível da discussão é alto, né? Mas é isso, para além dos crimes, o mais interessante é a interação entre eles ali. Isso vai ser para todo mundo, né? Dentro da cadeia, naquela parte que é quem já tá no semiaberto, e tem uma coisa meio... A gente tem uma ideia de que é uma cela com, né, com as barras e 3, 4 pessoas, ou sei lá, uma superlotação, mas é o que a gente tem, né, de audiovisual aí, que a gente imagina. E é muito interessante porque a arquitetura é outra e estão todos juntos, né? Tem as camas e do espelhado tem outras camas, é diferente do que a gente imaginaria ou do que eu imaginava. Daí é isso, assim, como eles interagem.
já saiu muito meme, assim, do feminino só querendo se bater e do masculino a trilha e eles se pegando e realmente é engraçado, assim, daí é isso, para além da interação, o que mais me chocou, e deve ter muito disso, né, em algum grau, com certeza, mas na série tá muito bom, que é em alguns momentos que elas meio que estão brigando ou estão em crise e umas falam para as outras, não, você não fez o que fez porque quis, ou então você já tá pagando, de alguma forma minimizando o que elas fizeram. E se não me engano, que eu assisti um dos vídeos ontem, é justamente essa Poliana falando com a Suzane, ela fala, não, você já... todo mundo aqui tem seus pecados, só que existem pecados e pecados, né? Não é... as coisas não são estanque, né? E fatalmente tem gradações. Enfim, vale muito ver e é muito interessante como deixa... falando, tem Prison Break que eu nunca assisti, mas deixa o Orange is the New Black assim no chinelo, sabe? Tipo, dá orgulho de ver uma produção brasileira falando sobre a nossa realidade, né? Como eu falei, pra gente ter no imaginário como é daqui e não só a produção norte-americana. Agora falando de Poderosos de Cerrado, gente, é muito bom. Tem aqui as personagens, né, que eu anotei. Tem a estrela, que é a Roseli Tavares, que, assim, que mulher chata de conviver, sabe? Mas tem um coração bom, sabe? Que é o que importa. E vou falar meio na ordem, né? Porque eu ia dar um apanhadão, mas tem um episódio que elas falam sobre personal stylist e ela se sente muito diminuída, né? Daí, ao invés dela simplesmente falar, realmente, vou ver se eu contrato um, ela fica, não, porque eu tenho good taste e não sei o que, aí causa uma querelazinha ali entre elas, que é isso, né? É um grande mulheres ricas, só que com alguma interessância. Alguém, quando eu tava falando pra alguém, isso não é uma Mulheres Ricas? Eu falei, meio que é. Mas Mulheres Ricas eu assisti, sei lá, meio episódio. E Poderosa de Cerrado assisti tudo e tô aqui falando sobre, né? Daí tem esse episódio. Aí, enfim, elas têm essa coisa ali. E aí ela contrata. E aí que você vê como a reatividade dela não vou nem dizer por insegurança, mas é um modo de lidar, né? Que ela fica, eu fui muito diminuída pelas outras, isso aqui não é ipsis literis, obviamente, porque eu assisti, sei lá, dias, provavelmente já teve até o último episódio, hoje é dia, sei lá que dia é hoje, dia 14, uma sexta, olha aí. Dia 14 de novembro de 2025. Eu acho que saiu um ontem. Mas daí ela contrata e fica, não, porque fala, obviamente, aqui, voltando, né? Me zoaram muito, obviamente não é ipsis literis. Me zoaram muito, não sei o quê. Aí ela contrata um casal de stylists. Meu Deus, que dupla cafona, assim, o menino nem tanto, porque ele tem um quê twink, mas a mulher, meu Deus, enfim. Daí contrata os dois que propõem lá looks pra ela. Logo depois qual é o nome dela? Andréa Mota, digníssima viúva do Leandro e Leonardo, também contrata esse mesmo casal de stylists. E aí depois tem uma cena interessante que esse casal junta as duas, propõe um look para cada uma
e é uma interação positiva, né? E é legal porque esses programas sempre botam, imagina, como é o nome? Housewives, não sei o quê. Essa cafonice extrema, né? Que eu imagino, eu acho que eu só assisti chamada, assim, que seja só elas discutindo muito e daí é interessante ver quando tem interação positiva que é proporcionada para ser positiva ao invés de ser só dedo no cu e gritaria e, enfim, palhaçada delas por nada brigando, né? Enfim, tem esse momento e como eu tava falando que ela é das mais interessantes, um momento que eu achei brilhante, assim, ela de noite, aí ela fala, não, porque como é que é? Leilão de gado, não sei o que, mas aí eu venho a esse, que é mais perto da minha casa, aí tá ela e um cara de noite olhando lá o gado. Eu achei curioso ela não comprar Nelore, deve ser assim que pronuncia, né, que me parece que é o gado mais topíssimo. Ela diz que prefere um malhado, alguma coisa assim. Aí ela dá uns exemplos, fala o olho do boi, não sei o que, a pata do boi, exemplos pontuais, assim, obviamente ela olha muito mais coisa. Aí no final, e você vê que ela tá muito mais relaxada porque ela tá no habitat dela. E daí ela fala, não, porque com dinheiro na mão você faz melhores negócios. E é óbvio, né, gente? Aí é isso, frases de riqueza, sabe? Sei lá quanto vale uma porra desse gado. Sei lá, 300 mil. Ah, eu tenho 250 aqui na mão, então vamos negociar. É isso, assim. Aí que mais? Aí temos Thaili Semensato. Essa era a Roseli Tavares, sei lá, se tá sobrenomes aqui. Eu não gravo nem nome das pessoas, mas imagino que sobrenome para essa galera seja muito importante. Thaili Semensato, que é a metida do grupo, né? E aí é isso, ela chega com esse estereótipo muito forte. E qual não foi minha surpresa de descobrir que ela viria a ser minha favorita? Quer dizer, se eu dissesse tipo Spice Girls, assim, tivesse que escolher uma, eu gostaria de ser Thaili Semensato, que tem uma destilaria, e eu não sei de onde ela era, mas ela tá há poucos anos ali em Goiânia. Daí ela diz que como estratégia de estilo, ter um stylist é uma coisa muito importante. Imagino que seja, né? Já que a galera, isso é muito importante pra galera lá, né? Eu sou do Rio, então daí é isso, destilaria. Aí tem um momento que ela propõe um brinde para essas mulheres empoderadas, que é uma palavra que tá gasta, né? Mas é muito válida e que bom que vem a baila, né? Veio a baila aí e tal. Daí a Tana Lobo, lindíssima. Num relance assim, falei, provavelmente vai ser essa a minha favorita, porque eu não tinha entendido se ela que teria feito arquitetura ou gastronomia. E parece que é gastronomia, né? Uma das poucas coisas que eu olhei antes de começar a fazer esse vídeo. E aí nesse momento do brinde, ela diz, empoderadas não. Aí eu não lembro o argumento dela, porque não lembro como ela falou. Não, empoderadas não, porque como se fosse ter uma conotação negativa, porque ela deve ser do tipo que fala feminina sim, feminista não. Deve ser, essa é a linha de raciocínio que ela deve seguir. Aí eu fiquei, cara, que decepção, que imbecil, sabe? E o que mais? Daí tem a Cristal Lobo, que parece ser uma pessoa foda, que é frenética desde nova, que vai aprender a pilotar violão, andava a cavalo quando era criança. Incrível. Que mais? E a Andréia Mota, que é a viúva do Leandro, que tá tendo, que é aquela pessoa, são todas piruíssimas e ela é uma perua Pati, que pessoa genérica, assim, dentro do que ela é, né? E é engraçado que ela tá tendo um chá revelação de que o marido é controlador. E ao invés dela, mesmo que ela não entendesse isso de cara, que ela aceitasse começar a processar isso. Mas ao invés, ela é tão limitada que a conclusão que ela tá chegando é que todas têm inveja dela e do relacionamento dela. Quer dizer, é uma distorção
não vou dizer cognitiva, mas uma distorção de percepção de vida, né? Que é bem chocante. Daí eu espero que até o final do programa ela entenda isso. E acho que é isso. Não tem também muito mais pra dizer. Ah, tá. Tem um momento que a Roseli vai ter uma prosa, um café com a mãe da tal da Cristal e Tana Lobo. Ela falou, não, tem... E bem ou mal, essa Roseli é bem mais velha, é óbvio que ela vai ficar um pouco deslocada e não necessariamente, mas também um pouco insegura, né? Daí ela tem esse cafezinho com a mãe delas e começa a falar sobre... Ela fala muito sobre o pai e realmente, né, deve ser incrível você ter alguém que criou riqueza. Outro momento muito curioso, interessante não são essas as palavras, assim, é quase chocante. Um momento que ela... aqui termina a estância, ela não fala... a terra do meu pai, aqui é o povoado, sei lá, 150 pessoas, acho que é isso. Que ele falava, meu pai falava, quanto que você precisa para montar o seu negócio? E dava o dinheiro, ele era muito generoso. E que bom, mas assim, provavelmente era gente escravizada ou que era análogo à escravidão, e ele, né, proporcionou isso, assim, mas é muito chocante que é isso, chega num limite, tem o povoado e é realmente outra realidade, assim. Falando sobre outro momento que é outra realidade que eu fiquei muito chocada, elas vão pro leito do rio tal, que na seca forma as prainhas, e aí uma delas, que eu acho que é a Tana Lobo, fala, Noronha? Acho que é Noronha. Qualquer um pode ir, isso aqui só a gente, e realmente, é tipo, luxo isso aí, sabe? Aí elas, em determinado momento do ano, mandam construir lá, tipo, uns bangalôs, e ficam lá, relaxando e tal. E é bem Kardashians, assim, porque é o clãzinho e é isso. Daí voltando, né, pro café das duas, ela fala muito do pai, por isso que eu falei Daí ela conta que quando era criança, o banheiro era um buraco no chão e... que mais? Aí já é outra coisa, mas fala que o pai jogou fora um kitzinho de cozinha que uma tia tinha dado. Ela chora, e eu chorei, obviamente, eu choro com qualquer coisa que eu esteja vendo. E... que mais? Não, mas é isso, conta essa experiência do banheiro ser no chão, que é isso, ela saiu realmente de roça a roça, assim. Roça a roça. Desculpa, gente. Eu sou sagitariana, então perdão. Não tem graça nenhuma. Daí tá. Fecha essa cena. Daí elas estão conversando, essa família Lobo. Daí a mãe conta essa história. E a tal da Tana Lobo pergunta, mas isso é verdade? Isso é mentira. Aí... eu não sei quem eu já ouvi da minha... ou eu acho que era da minha vida, assim, alguém ou conhecido. Eu tenho a impressão que foi uma tia que falou que foi à casa de alguém e que passou por isso e que foi uma situação agradável, mas eu realmente não lembro. Eu só sei que eu ouvi uma história assim de alguém que, assim, alguém me contou ou ouvi na TV, mas é uma realidade que eu sei que existe e eu tenho a impressão realmente que foi alguém que me contou. Daí o nível de ignorância, sabe, de achar que a mulher estaria inventando isso. Daí é um duplo grau de ignorância, noiar, achar que a mulher inventaria isso para chamar a atenção supostamente e não saber que isso existe, descolada, né, da realidade, é o estereótipo da Paty mesmo. Bom, é meio que esse resumo, tá aí, deve ter chegado ontem, parece que chegaria mais uma poderosa, que tá na divulgação e não apareceu ainda. E é isso, resumo,
Tremembé, fiz um resumo porco, porque eu vou indicar aqui um dos meus canais favoritos, que é o do Beto Ribeiro, Crime e Mistério S.A. E é engraçado, porque esses dias eu mandei um superchat, nunca tinha feito isso, e ele leu. Quer dizer, íntimo já, super meu amigo. Mandei sugerindo que eles fizessem, ele e o Carlos, não lembro o sobrenome, que é um psicólogo que é sempre entrevistado, ele e a Rosângela Ribeiro, que é a perita do caso Nardoni. Os dois excelentes, assim. E onde eu estava? Assim, aí eu mandei o superchat voltando, sugerindo que eles realmente fizessem vídeos sobre contos infantis, porque eles mencionaram isso em um momento e não falaram mais. E eu realmente acho que o canal, essa coisa do fascínio, né, pelo crime, é muito análogo à versão adulta de conto infantil, que serve para perceber que o mundo não é isso aí que a gente acha, né, que a gente tem que saber de realidades que estão para além do que a gente vai viver ali na nossa vidinha, né? Tô falando de uma vida média, não alguém que passe por absurdos. E que passe, assim, para saber. É estofo, né? É algo que é importante que seja apresentado desde a infância, assim. E eu tenho muito isso comigo porque eu lia muito quando criança. E eu lembro especialmente do Barba Azul, de ficar muito chocada com a brutalidade da história, né? Ele vai tendo esposas, vai matando. É análogo a Sherazade, né? Ou é a Sherazade mesmo. Perdão aí pela ignorância. A sexta ou sétima esposa que ele mataria é essa que vai contando a história, né? Bem Sherazade. E aí eu lembro, enfim, é isso. Eu não gostava, mas eu era criança tão caxias e louca que eu me forçava a ler, tipo assim, na ordem desses contos infantis que eu tinha, a coleção muito boa. E era muito chocante, assim. Tem uma das ilustrações que é essa que vai contar a história, e ela sobe lá numa torre e descobre as 6, eu acho que ela é a sétima, as 6 ex-esposas mortas. E eu lembro nitidamente de ficar assim, vai mostrar a gente morta? E mostrava, e eu ficava... Aí depois, tendo aula na faculdade eu fui como ouvinte para uma aula de desenho industrial de ilustração, maravilhosa. Não lembro agora o nome do professor, sei o que, Oliveira, vou deixar escrito, vou descobrir como faz isso. Rui de Oliveira. E daí ele fala muito sobre como ilustração de livro infantil tem que mostrar a cena anterior ou posterior à cena realmente que está sendo descrita para a criança imaginar. E eu lembro que eu ficava um pouco irritada com isso. Tipo, você tá mostrando o que tá falando, sabe? Não, isso não acontecia comigo, assim, então eu vou imaginar. Eu só ficava com raiva de não ver a cena em si, né? A cena a mais importante ali que estava sendo descrita. Mas enfim, é isso, o primeiro vídeo. Vamos ver. Agora eu vou descobrir tudo, como posta. Talvez tirar uma piadinha ridícula que eu fiz aí. Não dá nem pra chamar de piada. Parece uma espécie de Tourette podre. Enfim, é isso aí. Beijos. É isso aí. Beijo, gente.